meu nome é Laís Vaz, eu sou psicóloga. E antes de eu dizer o tema de hoje, eu quero te fazer umas perguntas. Você já sentiu raiva ou frustração tão fortes que te fizeram sentir como se você fosse explodir? Ou então a tristeza, que parece que tá te levando pro fundo do poço? E a ansiedade e culpa que te fizeram procrastinar nas suas metas, nos seus objetivos, nas suas tarefas? Se você respondeu sim, o tema de hoje é para você. Hoje nós vamos conversar sobre como se livrar dos sentimentos difíceis através do desenvolvimento da inteligência emocional. Pra gente começar, eu queria compartilhar com você o quanto esse tema foi difícil para mim, para falar sobre esse tema, para internalizar esses esquemas e esse pensamento em mim, porque eu sou muito racional. E eu acredito que todos que, assim como eu, têm um pouco mais dessa tendência a racionalizar as coisas, vão sentir um pouco de dificuldade. Mas eu queria te dizer, né, que quando a gente internaliza isso, a diferença e a leveza que traz para nossa vida é inexplicável. Então eu te convido a ficar até o final do vídeo e a internalizar um pouquinho desse conteúdo. Por que a gente tem essa tendência a querer afastar esse tipo de sentimento, né? De frustração, de raiva, de ansiedade. A gente quando nasce, né, e se desenvolve enquanto criança, tal, até a fase adulta, a gente começa a aprender as coisas de duas formas. A primeira é a tentativa e erro. Então, se eu choro e recebo o que eu quero, pronto, eu vou chorar mais vezes para tentar obter esse resultado, né? E enquanto eu sou criança, se eu faço uma pirraça e o meu pai, minha mãe, meu professor me diz que não vai me dar alguma coisa porque eu tô chorando, eu entendo que a minha necessidade, né, aquele sentimento de raiva, de tristeza que me fez chorar ao fazer uma pirraça, tá tão errado quanto o meu comportamento de fazer pirraça. E aí a gente tende a colocar tudo no mesmo saco e falar, bom, isso é errado, isso não é aceitável. E a diferença é que o comportamento de fazer pirraça não é aceitável. Imagina a gente até hoje, né, enquanto adulto, fazendo pirraça por aí. Não tem cabimento. Mas o sentimento que levou àquela pirraça, ele é sim aceitável e ele existe, né? A nossa cultura tende muitas vezes a impor que as pessoas saudáveis são felizes o tempo todo. Mas isso não é real. A felicidade, assim como a tristeza, ela é uma onda, né? Eu costumo explicar assim para as crianças. A gente é o barco no oceano e as emoções são as ondas. Então, a hora a gente recebe uma onda de alegria, uma onda de tristeza, balança o nosso barco, mas nós não vamos receber ondas o tempo todo, né? O mar normalmente tá sereno, balançando pouco, né? Então, hora vai balançar de tristeza também, hora vai balançar de raiva. A grande diferença é que os sentimentos são aceitáveis, né, e legítimos, mas os comportamentos nem sempre são. E é nisso que a gente precisa, né, compreender a diferença. É isso que a gente precisa compreender a diferença, né? Existem comportamentos errados, mas todos os sentimentos são legítimos e adequados, né? Só que a maioria de nós coloca isso num saco do não posso fazer, não posso sentir, isso é negado. E isso tá tão intrínseco na nossa cultura que muitas vezes, né, até mesmo no velório, no funeral, em momentos difíceis, a gente recebe abraços, né, acolhedores de pessoas e elas batem no nosso ombro e dizem, não chora não. Não fica assim não. Ou quando a gente compartilha nossa ansiedade com alguém e essa pessoa não compreende bem, ela fala, ai, você não devia ficar ansioso. E aí a gente, né, tá, agora que você falou, não vou mais ficar ansioso, porque eu tava escolhendo ficar ansioso. A gente não tem escolha com relação aos sentimentos, né, com relação às nossas emoções. Elas só vêm.
A gente tem escolha a forma como a gente vai demonstrar isso. Então, se eu sinto raiva, eu posso escolher se eu quero brigar com alguém, desrespeitar alguém, xingar alguém, ou se eu quero conversar, fazer valer os meus direitos. Então, a gente precisa, né, começar a fazer essa diferenciação, apesar de tudo isso que é imposto socialmente, né? A gente olha o Instagram, uma outra rede social, e a gente vê todo mundo lidando bem com as situações, e a gente pensa, nossa, eu sou o quê? Um inadequado, né? Eu não tenho valor, poxa, eu não sei fazer direito, tá todo mundo lidando bem, menos eu. Mas na verdade não, isso é só uma imposição social, né, para que a gente lide bem, né? A gente não quer se sentir inadequado, mas os nossos sentimentos, eles não são inadequados. Eles querem dizer mensagens pra gente. E eu quero citar algumas dessas mensagens para que você compreenda, né? Então, quando você sentir essas ondas das emoções, tenta traduzir, né, o que o teu organismo está querendo te dizer. Alguns sentimentos, eles podem significar algumas coisas pra gente, né? Como, por exemplo, a tristeza. Ela pode significar que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de compaixão com as nossas necessidades, com as necessidades de alguém, né? Se ajustar um pouquinho mais, se adaptar. A raiva, né? Ela pode estar querendo mostrar pra gente um dano, uma injustiça, né? Tentar fazer valer os nossos direitos, proteger a gente mesmo, alguém que a gente gosta, né? A ansiedade, o medo também podem estar querendo dizer alguma coisa pra gente, pode estar querendo mostrar um perigo real ou um perigo percebido, né? Então podem estar dizendo pra gente se ajustar de alguma maneira, ter uma resposta mais adequada, fugir de algum lugar perigoso. A culpa e a vergonha também podem estar querendo dizer coisas pra gente, como, por exemplo, um erro ou uma situação, um erro, um mal entendido, né? Fazem a gente refletir sobre pedir desculpas ou tentar fazer melhor de uma próxima vez. Então, todos esses sentimentos, eles querem mostrar pra gente alguma coisa. E aí a gente precisa tentar entender, né? Existem duas áreas distintas do nosso cérebro e em alguns momentos, né, esses sentimentos não vão ser compreendidos 100%, né? Não tem o crivo da racionalidade. Por quê? O sentimento, ele está envolvido numa área reacional do nosso organismo, do nosso cérebro, que é a parte da amígdala. E a parte do lóbulo frontal, né, do córtex frontal, ela é uma área mais racional, que é quando a gente planeja qual comportamento a gente quer ter. Então, quando essas duas áreas, né, estão agindo de maneiras distintas, algumas coisas realmente não vão fazer sentido, né? Às vezes a gente vai falar, poxa, realmente minha vida tá boa, eu tenho trabalho, eu tenho emprego, eu tenho uma família, eu tenho as coisas que eu queria, eu conquistei, mas eu tô com uma tristeza que eu não sei de onde vem. Né? Por quê? Porque é uma reação. E aí a gente precisa, né, olhar para o nosso cérebro e falar, beleza, cérebro, é o que você tem para me oferecer, vamos lidar com isso, né? E não brigar com ele, não brigar com as nossas emoções, né? Toda vez que a gente briga com as nossas emoções ou tenta isolá-las de alguma forma, recorrendo, né, a estratégias de fuga, como por exemplo, excesso de comida, pornografia, álcool, drogas, jogos, né? A gente acaba tendo que lidar depois com consequências muito piores, né? Porque tem a tristeza ou a emoção ruim, né? Que a gente quis isolar, mais a consequência do ato de fuga que a gente escolheu, né? Por exemplo, se a gente escolhe fugir bebendo, no outro dia a gente tem o sentimento de tristeza mais a ressaca. E aí, é legal isso? Então, por isso, hoje eu quero te convidar a pensar um comportamento diferente. Toda vez que você briga com você mesmo e não trabalha esse sentimento, não acolhe, não olha pra ele e pergunta, bom, beleza, o que eu preciso aprender com isso? O que o meu corpo tá dizendo que eu tô precisando? É de um abraço? É de um abraço meu? É de ficar deitado na cama hoje o dia inteiro? É de me dar um tempo de tanta produtividade, de tanta cobrança? O que esse sentimento está querendo dizer para você? Então eu queria te convidar para hoje, né, acolher esse sentimento, porque aos poucos você vai elaborando e vai fazendo com que ele se enfraqueça, né? Vivendo ele hoje, você impede, né, que ele reapareça com mais força. Naturalmente, conforme você lida, conforme você acolhe,
ele vai tendendo a não aparecer mais, né? Apesar de não querer sentir o que hoje você está sentindo, eu quero que você diga para o seu cérebro, ok, vamos entender de onde está vindo tudo isso, né? Olha para o que você sente, acolha, acha a sua maneira particular de lidar com isso, que é diferente da minha, é diferente dos seus pais, provavelmente diferente dos seus amigos. O seu corpo, o seu organismo, ele é único, então você precisa entender a sua necessidade. Eu costumo dizer para os pacientes, seja mais seu amigo, né? Será que você ia brigar com um amigo seu da mesma forma como você briga com seus sentimentos? Será que você ia escorraçar o seu amigo, desmerecer ele, da mesma forma como você se desmerece quando você tá triste, quando você tá ansioso? Então, queria te convidar para parar de brigar com o que você tá sentindo, achar formas boas, né, para lapidar o seu comportamento. Mas se lembrando, né, que a gente não vai poder controlar o que a gente sente. A gente precisa se acolher, ser nosso amigo, se tratar com carinho. Não é passar a mão na nossa cabeça e dizer tudo bem, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso ter qualquer comportamento. Não, é saber que o que você está sentindo é legítimo, precisa ser olhado com mais carinho, precisa ser vivido. E é dar um tempo para viver isso, né? Olhar e respeitar o tempo do seu corpo também, né? Se você precisa de um dia de descanso para amanhã continuar estudando, se dê esse dia de descanso, porque se forçar para estudar hoje, só vai te deixar mais cansado, mais saturado, né? E será que você vai absorver esse conteúdo? Ou é só mais uma cobrança? Então a dica de hoje são os 3 Azinhos, né? Abrace, aceite e acolha. E se você ouviu até agora esse áudio, né? Esteve comigo até agora na aula de hoje, eu quero dizer para você que tem uma surpresa para você lá no site. Tem uma técnica de mindfulness chamada Name, que vai te ajudar a lidar com isso também. Tá bom? Se você gostou do conteúdo de hoje, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber notificações de quando tiver vídeos novos, curtir, compartilhar esse conteúdo com quem você acha que merece ouvir um pouquinho mais sobre isso. Foi um prazer estar com você. Lembre-se de se acolher no decorrer dessa semana. Um beijo. Tchau, tchau.